Mês de maio, mês das mães. Como não aproveitar uma oportunidade dessa para contar histórias que valem a pena ser ouvidas? Vamos aproveitar o mês de maio para que vocês conheçam as mães mais especiais do mundo, as mães Fisk. Mães feitas de coragem, força de vontade, com confiança, mães feitas de sonhos, sonhos que se tornaram realidade. São essas mães as minhas parceiras de jornada durante esses 15 anos da Fisk. Eu quero contar, juntamente com as mães, essas histórias que valem a pena ser ouvidas. Hoje eu trago aqui a Laura. A Laura foi uma das minhas primeiras mães. Ela é mãe do Jefferson, do Georgton e do Gilson Lucas. Os três fizeram parte das minhas primeiras turmas, quando eu ainda trabalhava no CCIA, e depois a Laura me acompanhou para o Fisk, quando eu fiz a transição. A Laura é minha mãe parceira, ela está sempre comigo. Passou anos junto comigo, formamos as crianças com 14, 15 anos, e agora, já profissionais, Gilson Lucas na área do direito, especializando, Jefferson na área da administração de empresa, também especializando, e o Georgton fazendo medicina na Faculdade Federal. Colhemos bons frutos. Hoje eles são adultos, cada um na sua área de atuação, colocando em prática aquilo que eles vieram no mundo para fazer. Queremos contar um pouquinho a história dessa jornada. Como funciona a jornada de tornar-se bilíngue. Então, quero que vocês conheçam a Laura, essa mãe coragem. Tudo bem, Laura? Tudo bem. E aí, por onde a gente começa contando essa história? Primeiro, eu quero falar assim, para poder investir no filho, primeiro a gente tem que ter amor. Amar o filho. Porque se a gente não ama, deixa, correr solto. Mas quando a gente ama, a gente deseja o melhor para o filho. Então, e o meu marido falava isso para mim. Eu perdi o meu marido, tem 6 meses, e ele dizia, eu quero investir nos nossos filhos. Então, ele começou a botar o Gilson Lucas na bateria, o Jefferson no violão. Começou aí. E foi trabalhando, ele trabalhava, chegava, colocava o que ele tinha ganhado na minha mão, eu administrava, eu tenho que pagar a aula, assim. Aí veio uma irmã minha e me ajudou também. Falou, olha, vamos botar os meninos para aprender outra língua. Aí aqui, a Cássia veio para cá com a CCAA, e aí nós colocamos. Eu perguntei para os meninos o que eles queriam, se era espanhol ou inglês, eles escolheram o inglês. Então nós colocamos, e a minha irmã ajudando, então era minha irmã e o meu marido, e eu administrando. E nós investimos, investimos neles, e eu empurrando. Você vai estudar, você já fez a tarefa, tem aula, e então eu também não dava tempo, porque eu como mãe e o pai trabalhando fora, então eu falava assim, eu tenho que manter esses meninos ocupados, porque senão vai inventar moda. Eu não quero os meus filhos sofrendo mais tarde, não quero. Então muitas vezes eu corrigia, sabe, assim, às vezes usando a vara, eu corrigia, doía em mim, mas eu pensava assim, mas antes eles chorarem hoje do que eu chorar amanhã, e eles vão me agradecer mais tarde. Então eu comecei a empurrar e a cobrar, e eles de manhã eles estudavam na escola pública, no Joaquim da Silva, e à tarde fazia aula de música, de teclado, de violão e bateria, e mais à tarde fazia o Fisk, Fazia o Fisk. Outras vezes era invertido, era de manhã e eles iam à tarde. Então, por ser muitos anos, foram muitos anos até formar, então não ficava só à tarde, ficava de manhã, ficava à tarde.
né? E interessante, Laura, que você aproveitou tudo que tinha na cidade, né? Eu me lembro que os meninos, eles participavam de tudo, eles tinham programação cultural, então tinha uma educação voltada para a música. A formação bilíngue era também prioridade, você não abriu mão, porque é uma formação longa, né? Os meninos começaram aí com 6, 7 anos, né? E terminaram com 14, 15 anos. Antes de terminar o ensino médio, os 3 já estavam com certificação internacional no curso de idiomas. Eles já eram músicos, os 3 são músicos, eles dominam vários instrumentos musicais, né, Laura? E eles puderam escolher a faculdade que eles queriam fazer, eles puderam escolher o curso, porque você estava me dizendo que o Geórgio ele passou em várias faculdades, né? Ele passou, ele poderia ter escolhido jogado mais para perto, mas ele jogou lá, porque ele não conhecia assim, a nota que tinha saído, então tinha que ir jogando. Aí ele jogou lá para Mato Grosso, né, Sinop, e aí o nome dele saiu em primeiro, na segunda chamada primeiro. Então foi bênção. E como que você acha que essa educação básica, essa educação de base que você deu na infância influenciou para eles na vida adulta, para eles poderem fazer as escolhas deles? Bom, eu acho que foi primeiro para explicar para eles que a vida não era fácil e que a gente vence essas batalhas esforçando. E amor, mostrando para ele amor, né? Vamos fazer, vamos estudar e foi isso. Olhando para trás, Laura, o que ficou assim de aprendizado para você nesse processo como mãe? O que você aprendeu acompanhando esses meninos? Porque a gente também aprende, né, sendo mãe. E é incrível como essa experiência de ser mãe a gente leva para a vida. A experiência de como o amor nunca desistir. Então, ali tinha uma meta, um planejamento. Tive 3 filhos, assumi a responsabilidade desses filhos e espero preparar um caminho melhor para eles, um caminho mais fácil do que o meu, né? Você contou muito com o seu parceiro, com o seu marido, em relação à parceria mesmo. Como que se deu essa parceria de vocês para conseguir fazer os meninos trilharem por esse caminho? O meu marido, ele não teve aquela escolaridade, né? Porque desde criança ele teve que trabalhar. Então ele trabalhava serrando madeira, buscando madeira no mato. O pai dele tinha serraria. Então ele achava aquilo muito sofrido. Aí ele falava assim, eu não quero, o ditado dele era esse, eu não quero que os meus filhos rastem cobra pros pés. Eu quero formar os meus filhos. E como eu gostava muito de estudar, gosto, né? De estudar. E aí eu falei, não, nós estamos juntos. Né? E eu falava para ele, filho não pediu para nascer. Nós queríamos filho, porque eu fui uma pessoa que pelos médicos eu não podia ter filho. Entendi. Eu não podia. Então eu pedi a Deus, eu orei a Deus e Deus me deu 3. Eu falei assim, eu quis. Então eu tenho que saber corrigi-los, eu tenho que saber educá-los e eu tenho que fazer com que eles sejam coisas boas para a sociedade. Porque a sociedade não tem culpa. Eu criar um delinquente para depois, né? Então eu tinha que puxar com amor, porque o que sobressai é o amor, né? Se você corrigir um filho com amor, tudo bem, né? Mas se você corrigir com ira, sem o amor, causa doença. Né? E o que foi que ficou dessa lição, né? Com amor, com responsabilidade, colocar os meninos aí no trilho? O que ficou nessa formação de mãe que você leva para a vida mesmo? Eu não sei se é essa resposta correta, sabe? Eu olho para certas mães, eu fico triste e fico com dó da criança. Porque se a gente, assim, por exemplo, ter mais oportunidade de poder ajudar, né? Eu olho uma mãe assim, eu olho assim para mim, por que passou, nossa, eu poderia ter feito mais, muito mais, né? Mas as condições financeiras não ajudaram. Então, quando eu vejo uma mãe que não ajuda o filho, eu fico com dó, não dela, fico com dó da criança, porque ali... Tem condições financeiras
e não E investe. não investe. Como você fez esse planejamento financeiro para fazer o investimento na educação dos meninos? Porque 3 filhos, escola, inglês, música, esporte, porque eles faziam tudo. Eles faziam tudo. Todas as atividades que tinham disponíveis na cidade, eles faziam. Como é que era feito o planejamento familiar e a questão financeira para que vocês conseguissem 3 filhos? Eu me absti. Nós nos abstemos de muita coisa. Por exemplo, eu como dona de casa, não só porque eu gosto, mas eu economizava muito gás. Que jeito? Cozinhando no fogão caipira para poder não ficar... Porque se fosse só no gás, capaz que é uns 20 dias. Então, sempre lavei roupa na lavanderia. Lá no estande, né? Para economizar. Tudo que pudesse economizar, eu economizava. Mas para investir nos meninos. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E aquela reservinha. E aquela reserva. E a minha irmã me ajudando. Então foi um arranjo familiar, mas a abstinência, né, manteve o básico. Justamente. Por exemplo, Cássio, eu não sei. Quando a minha irmã ficou viúva, que eu tive que ir lá fora buscar as crianças. Eu cheguei lá e falei assim, a hora que eu chegar lá, eu vou colocar os meninos no FISC. Foi mesmo. Então a Laura tinha os 3 filhos. E aí ela trouxe 3 sobrinhos, a irmã ficou viúva e ela morava fora do país e ela buscou os 3 sobrinhos para morar com ela um tempo. Primeira providência, colocar os 3 sobrinhos no FISC. Então tinha 6 crianças no FISC, 3 filhos da Laura e os 3 sobrinhos. E a parceria da Laura com a escola era uma coisa, eu precisava abrir essa websérie com a Laura, porque a Laura foi uma das mães que mais me marcou. Na época, os meninos dela estavam com 6, 7, 9, né, Laura, por aí. E eu estava com o meu recém-nascido. Então, eu estava começando a minha carreira de mãe, estava me formando enquanto mãe. E eu precisava me espelhar, né, nesses exemplos que eu tinha perto de mim. Eu tive o privilégio, na verdade, de ter mães como a Laura perto de mim, que me ensinavam a como ser mãe. Então eu aprendi muito com você, Laura. Não sei se eu tive a oportunidade de falar isso, mas eu aprendi muito, muito com você. E a Laura, ela era firme. Então eram 6 crianças na responsabilidade dela. E se tivesse algum problema, e tínhamos desafios, né? Não, mãe é padecer do paraíso, literalmente, não são tudo flores. Para chegar a esse resultado, a gente teve que completar uma jornada, lógico. E toda vez que eu precisei, que eu ligava, Laura, tô com um problema assim, assim, assim. A Laura chegava na FISC imediatamente. Laura, Jefferson precisa melhorar a letra. Cássio, o que precisa pro Jefferson melhorar a letra? Laura, precisa fazer caligrafia. Então ele vai fazer caligrafia, né? Laura, Gilson Lucas precisa ler mais, precisa vir para a escola pegar aula de reforço. Quantas vezes por dia você quer ir na FISC para pegar aula de reforço? Se marcasse 3 vezes por dia, 3 vezes por dia, os meninos estavam lá para pegar aula de reforço. Então tinha um acompanhamento e era fidelizado ali. Toda semana a Laura estava na escola para saber como estava a situação dos meninos. E o Gilson Lucas dizia assim, como a gente puxava, né, muito puxava, aí você tem que, vai servir para você. Eu não gosto de física, eu não quero fazer, vai fazer. E como o Jefferson era bem, né, espoletinha, até para a sala de aula eu fui, né? Eu fiquei sentada. Sempre convidava as mães. Sentada lá, eu falei, vou ver o que ele está fazendo. Sentei na sala de aula, fiquei lá observando. É isso. E hoje, né, Cássia, tá aí, eles assistem as programações, tudo em inglês, né? Aquelas programações lá de fora, tudo em inglês, fica lá e, quer dizer, serviu para eles, né? E me diz, algum deles arrepende? Não. Diz que não serviu para nada, não. Reclamam. Hoje eles reclamam do tempo que eles passaram estudando? Não reclama, né? O Jefferson é um que fala assim, se eu tivesse outra cabeça. Acho que ele pensa assim, eu poderia ter ido mais fundo, né? Tinha, às vezes assim, sei lá, ter terminado o inglês, entrar no espanhol, né? Mas... O Jefferson usava todo o charme para fugir dos negócios lá, mas não teve jeito não, a gente pegava, né, Laura? Abençoado, pois é, sabe? E
foi isso que o pai pôde deixar. É uma coisa que ninguém vai tirar, né? Que foi o esforço do pai financeiro, junto com a minha irmã, e eu administrando, e eu empurrando, e eu cobrando, e eu botando para fazer tarefa. Então, foi isso. E se tivesse de fazer, de novo eu faria. De novo eu faria. Porque filho é presente de Deus, né? Ainda mais para uma pessoa que ouviu de médico que não podia ter filho. Então eu faria tudo de novo. Eu não faria só por eles, como fiz para os meus sobrinhos. Se lembra do caçulinha dela, o Lerson? Eu ia lá, pois é, eu ia lá e buscava ele de bis, né? Então, largava de lavar roupa, corria lá, buscava ele, chegava em casa e ensinava a fazer tarefa e tudo. Então eu faria tudo de novo. Mas por quê? Porque o amor. Quando a gente ama, a gente deseja coisa boa, né? Então eu quero que o meu filho sobressaia nessa vida, eu quero que ele seja bem sucedido, eu quero que ele seja vitorioso. Mas não só para os meus filhos, mas também para quem está perto, né? Então o que eu quero falar para as mães: não desista, não pode desistir dos filhos. Filhos é presente de Deus, filho é bênção. Se a gente souber criar, Cássio, se a gente souber criar, eles carregam a gente nos braços, sabe? Carrega e pedindo sempre a Deus que, Senhor, coloca amor no coração deles para comigo, para com a sociedade, para com as pessoas, porque a palavra de Deus fala assim: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, e a gente, sabe, e não deixar o filho para lá, sempre trazer, às vezes corrigir e falar: olha, eu vou te corrigir por causa disso e disso e disso. Aí corrige a criança, mas deixa ela lá com o tempo dela, chorar, ficar sentida. Depois você pega, quando passar, você pega no colo, você abraça, você beija e diz: mamãe te ama. Mamãe fez isso porque te ama, sabe? Então, eu acho que se todas fizessem isso, não estaríamos com tanto problema na sociedade, sabe? Com delinquente, porque o que falta é dentro de casa, é o amor, sabe, é o aconchego, é o carinho, é a disciplina, sabe, de puxar, de orientar, porque hoje em dia é assim, eu falo assim: mãe e pai é que manda. Filho, vamos tomar banho, você vai vestir essa roupa. Hoje os filhos falam assim: não, eu não quero, eu quero aquela. Não, é essa aqui. Eu era desse jeito, Cássio. Eu não quero, eu quero aquela. É essa aqui que eu escolhi. É essa que você vai vestir. Para saber que ali dentro quem manda é o pai e a mãe. Porque aí eles vão saber que tem que obedecer à autoridade. Não só dentro de casa, mas fora de casa também. Vai obedecer o professor, vai obedecer o policial, a autoridade. Porque começou dentro de casa, a hierarquia. E o que você está me dizendo aí, Laura, me faz lembrar uma coisa, uma frase que eu escutei há algum tempo atrás e que eu guardei essa frase para mim. Deixar herança para um filho, quando você deixa uma herança, você deixa R$50 ali para o filho, você deixou herança. Agora, legado é você ensinar para o filho o que ele vai fazer com esses R$50. E a sua educação, os seus 3 filhos, você não deixou herança. Nem o Gilson deixou herança. Gilson, você deixaram legado. E é o que eles levaram para a vida. O legado de vocês. Você nos representa. Você é a mãe Fisk. Porque você, Laura, é a mãe que acredita. Essa é a mãe Fisk. A mãe que acredita e que vence todos os desafios. Parabéns. Obrigada.